Caros alunos, caros estudantes, muito bom dia. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, e estou aqui no nosso canal conversando sobre história para falar hoje sobre a civilização cretense, né, sobre a ilha de Creta, ou civilização minoica, como também são conhecidos os cretenses. Tá? Então, o nosso assunto é sobre história antiga. E é muito importante nós falarmos na ilha de Creta. Por quê? Porque a ilha de Creta ela faz essa ligação entre o crescente fértil, as civilizações da história antiga oriental lá da Mesopotâmia, com a civilização grega. Então a civilização cretense ela fica ali no meio dessas duas civilizações, fazendo uma transição, uma ligação, e por isso que ela é importante. Bom, a civilização cretense ela é conhecida por habitar a região ali, a ilha de Creta, desde o ano 2000 a.C., né? Portanto, há 4.000 anos atrás já se tem registro de pessoas habitando a ilha de Creta. No entanto, essa civilização ela vai ficar muito conhecida a partir da cidade de Knossos, que é a principal cidade dessa ilha, e ali vai se organizar uma dinastia, a dinastia Minos, né? Então vai ter até o rei Minos lá, a dinastia Minos, que vai dar origem à lenda do Minotauro. Tá? E aí por isso que a civilização cretense também é conhecida como civilização minoica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa compreender é, é que essa civilização cretense ela parte do princípio daquilo que os gregos chamavam de talassa, né? Nos textos a gente encontra a palavra também no masculino, talasso, que significa mar. Era uma talassocracia, um verdadeiro império comercial marítimo. Eles dominavam os mares, eles navegavam ali, e inclusive eles dominavam os povos localizados na península do Mar Egeu, que eram chamados de aqueus. Então havia os aqueus na península grega lá, localizados na cidade de Micenas, e havia os cretenses na ilha de Creta, localizados na cidade de Knossos. Então essa relação, essa dominação, esse contato entre esses dois povos estabeleceu a civilização cretomicênica, tá? Da ilha de Creta e da cidade de Micenas, que eram os aqueus. Então esse é o primeiro período da história da Grécia Antiga, porque esses dois povos aí, através da luta, do conflito, do comércio, das relações, eles vão ajudar a formar aquilo que a gente vai conhecer depois como a civilização grega, os gregos antigos. Então havia uma dominação de Knossos sobre Micenas, sobre os aqueus, dos cretenses sobre os aqueus, por volta ali de 1700, 1600 antes de Cristo. E aí nós temos a lenda do Minotauro, né? O Minotauro, por quê? Por causa da dinastia de Minos. Uma característica dos cretenses era a construção de grandes palácios. Então o palácio da cidade de Knossos, ele vai ser tão grande que ele vai ser comparado a um labirinto. Ele é cheio de compartimentos, ele tem 2 andares, então são tantos compartimentos ali que se perde lá dentro, daí que vem a ideia de labirinto. E a lenda do Minotauro, ela representa essa dominação de Creta sobre os aqueus. Tá? Claro, depois, posteriormente, vão chegar outros povos ali, os povos de origem indo-europeia, os eólios, os jônios e por fim os dórios, né, os dóricos, que formariam os espartanos,
que esses dórios eles vão trazer a tecnologia do ferro para aquela região ali do Mar Egeu, porque até a chegada dos dórios, tanto os aqueus quanto os cretenses, eles tinham o domínio do bronze. Então também nós estamos aqui na idade do bronze. E essa civilização minoica, ela entra em crise a partir ou por volta de 1400 a.C., após, né, uma sucessão de eventos ali. Entre esses eventos, os historiadores e os arqueólogos destacam as catástrofes naturais, como é uma ilha, ela sofreu terremotos, tsunami, e isso abalou muito essa civilização, né, uma grande tragédia. Mas a derrocada da civilização cretense é o domínio aqueu sobre a ilha. Em 1400, por volta ali de 1400 a.C., os aqueus invadem, né? Os aqueus invadem a ilha de Creta e acabam dominando os cretenses. Esse primeiro período da história grega, isso está simbolizado na lenda do Minotauro. O que é o Minotauro? É o Teseu, um grego, um ateniense, derrotando o monstro lá dentro do labirinto, né? O que significa isso? Significa o domínio dos habitantes da península, dos aqueus, sobre os habitantes da ilha. Tá? É isso que simboliza na lenda do Minotauro. Mas como eu estava dizendo, esse período cretomicênico, ele é conhecido também como período pré-homérico. Por quê? Porque ele é anterior às duas grandes obras definidoras da identidade grega, ou até, como dizem alguns autores, né, da Bíblia dos gregos, a Ilíada e a Odisseia. Esse período ele é anterior ao Homero, ao poeta Homero. Então é o período pré-homérico ou período cretomicênico. E aí, a partir de 1400 a.C., os aqueus, o povo aqueu, né, o grupo aqueu, domina ali a ilha, e depois vai ter uma fusão com outros povos e vai dar origem aos gregos, que nós vamos ver em outro momento aqui no Conversando sobre História. E para encerrar essa nossa conversa, uma outra questão que tem que ficar registrada aqui, que é muito cobrado e que se fala muito quando se fala dos cretenses, da história antiga, se refere ao papel da mulher na civilização cretense. Então a mulher ela tem um papel muito ativo nessa civilização. Havia o palácio e o templo, são dois grandes símbolos da antiguidade, e a mulher ela fazia o papel de sacerdotisa nessa civilização cretense. Então a mulher tem um papel muito ativo. Isso é muito comentado quando se fala nessa civilização que é pouco falada do ponto de vista histórico, né? Até se diz, não se sabe bem as origens. Não, as origens se sabe, não se tem uma grande quantidade de informações acerca dessa civilização, porque aí é necessário muito o trabalho de pesquisa arqueológica. Mas se sabe que são povos que vieram do parte do Oriente, povos indo-europeus, que da Ásia Menor, ali a Turquia, foram através da navegação para a ilha de Creta, e em 2000 a.C. já tem esses registros. E eles já tinham na ilha de Creta a escrita. Então tem muitas tábuas de argila foram encontradas pelos arqueólogos na ilha de Creta, e essa escrita ela tem traços do grego antigo, mas também tem traços de línguas orientais. E por isso que eu disse aqui que essa civilização é muito importante, porque ela faz a transição, ela liga um cenário ao outro. Tá bom? Fica aqui essa nossa aula sobre civilização cretense. A gente até brinca, né? São cretenses e não cretinos. A gente brinca para gravar esse termo. Fica aqui essa aula,
e também um abraço do professor Carlos, bons estudos e até o próximo encontro.